Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, Manu, tudo bem? Oi, B. Vai ficar salva, Manu. Eu vou começar falando. Boa tarde para todo mundo que está aqui. Obrigada pela presença de vocês. Vou começar falando e aí o pessoal vai entrando. Falar sobre o processo de endometriose é algo que eu evitei durante muito tempo, porque realmente assim era uma ferida aberta, né? Oi, Drisdeli. Então, eu esperei curar essa ferida em mim para eu poder vir aqui falar sobre o meu próprio processo de adoecimento, para falar para vocês tudo aquilo que eu aprendi nessa caminhada que foi longa mesmo. E eu acho que é aquilo que o Bert Hellinger sempre fala. Eu acho que o mais interessante das histórias é que quando a gente conta uma história para alguém, aquela pessoa ela pode ir até lugares que ela nem imaginou que ela iria, né? E eu vim aqui contar a minha história com a endometriose e se parte dela auxiliar vocês em algum aspecto próprio, eu já vou ficar feliz, porque esse é o grande poder das histórias, né? Às vezes a história contada ela ultrapassa limites que o nosso ego não permitiria nenhum processo terapêutico. Então eu vim aqui contar um pouco disso tudo que aconteceu. Bom, eu acho curioso quando as pessoas me encontram ou me conhecem na atualidade, falam assim, você sempre foi uma pessoa assim aberta, né? Sempre foi uma pessoa com o feminino bem trabalhado, sempre foi realmente assim disposta a buscar terapias, a encontrar respostas, mas essa não é a verdade. Eu nem sempre fui assim. E meus sogros estão aqui também. Bem-vindos. Eu sempre fui, na verdade, uma pessoa extremamente racional, extremamente cética, né? Com todo tipo de processo terapêutico, com essa coisa de energia, né? Então, tudo isso para mim era realmente assim algo muito abstrato. E eu não conseguia nem olhar para isso com bons olhos. E a partir desse meu processo de adoecimento, que começou, na verdade, a endometriose, a dor da endometriose, ela foi se agravando ao longo do tempo. Mas é algo que eu acredito que ela vem desde muito antes das dores começarem a aparecer, né? Eu comecei a tomar anticoncepcional oral aos 19 anos, quando eu descobri a síndrome do ovário policístico que eu tinha. E eu achei aquilo o máximo, porque eu pensei, agora meu cabelo vai ficar menos oleoso, minha pele vai ficar menos oleosa, eu vou ter menos espinhas e vai ser ótimo. Eu não vou ter que lidar com nada disso de ruim que o feminino traz pra gente, né? E assim eu fiz. Eu comecei a usar anticoncepcionais orais e os problemas ficaram, de certa forma, acalmados, né? Ficaram anestesiados. Então, quando eu fazia ultrassom, a síndrome do ovário policístico ela não era vista, porque eu fazia uso de anticoncepcional oral, né, para controle dos sintomas. E a partir daí, eu fui só agravando as minhas questões, porque foram surgindo feridas no útero, eu comecei a sentir dor abdominal de forma recorrente, e então eu comecei a buscar
na medicina as respostas para aquilo que eu sentia, né? Eu comecei a consultar vários médicos, eu fui em especialistas, principalmente um especialista em São Paulo que trata especialmente doenças autoimunes, e eu passei a realmente assim recorrer a todo tipo de médico, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E nesse processo eu buscava, eu almejava um sucesso profissional muito grande. Então eu estudava para concursos e eu tinha um ritmo de vida acelerado de estudos. Eu até postei aí um print de uma conversa minha em 2018, que eu falo que eu realmente não estava conseguindo nem estudar mais, porque as dores elas foram se tornando incapacitantes, né? E eu almejava esse sucesso porque eu queria preencher vazios que eu tinha e eu queria também ajudar as pessoas da minha família, ajudar as pessoas ao redor. Eu realmente almejava aquilo como um modo de crescer na vida, porque afinal é isso que a gente aprende, né? Que a gente estuda, a gente se esforça e a gente cresce na vida. E foi esse o caminho que eu percorri durante muito tempo. E nesse caminho eu fui encontrando cada vez mais obstáculos, porque eu sentia as dores, eu não entendia, não achava as respostas dessas dores, e isso foi se agravando ao longo do tempo. E um padrão muito típico da endometriose é justamente esse, né? É cuidar dos outros, mas não olhar para si mesma. É fazer tudo pelos que estão ao redor, mas não ter o mínimo de amor próprio. E quando eu falo isso, é realmente um lugar em que eu me encontrava, porque o próprio útero, né? O corpo é muito sábio. O nosso corpo, ele é autorregulatório. Ele sempre busca meios de resgatar a nossa saúde física, emocional. Então ele fica lutando o tempo todo para se autorregular. E o processo da endometriose é o crescimento do endométrio fora do útero. Ou seja, o endométrio, que é essa primeira casinha, digamos assim, do bebê, quando o bebê está ali na barriga da mãe, né? A Lu tá aqui, gravidíssima. Essa é a primeira casinha do bebê, é esse endométrio. E quando esse endométrio começa a crescer, né, fora do útero, é como se o corpo estivesse dizendo pra gente assim, olha, já que você não materna a sua criança interior, eu mesmo vou fazer isso, né? Olha que sabedoria essa do nosso corpo, de realmente perceber que existia algo que não estava sendo visto, que existiam dores muito profundas, que existia uma criança interior que não estava sendo maternada. E essa fala, né, do corpo, porque o corpo ele não fala por palavras, ele fala por meio dos sintomas físicos. Essa fala do nosso corpo, ela vai sendo apresentada cada vez mais forte. Por quê? Porque se nós não olharmos para essa parte, não escutarmos o corpo, não interpretarmos o que ele quer dizer, os sintomas vêm cada vez mais fortes. E foi esse o processo que foi acontecendo, né? Eu passei a realmente sentir dores que eu queria me livrar daquilo a qualquer custo. E cada vez mais que eu buscava respostas, eu não encontrava, porque a medicina convencional, ela considera a endometriose uma doença incurável, como todas as doenças autoimunes, porque elas não têm cura conhecida pela ciência. Mas o mais impressionante disso tudo é que eu experienciei a própria cura no meu corpo, né? Que não é uma cura conhecida cientificamente, mas que veio por um processo de autoconhecimento e de busca pessoal
cada vez mais potentes, cada vez mais profundos. E a partir disso, eu cheguei na medicina chinesa, né? Que foi o primeiro lugar onde eu cheguei quando eu tive o diagnóstico da doença em 2018, ou seja, eu fiquei mais ou menos entre 2013 a 2018 buscando uma causa para aquelas dores. E quando eu tive o diagnóstico em 2018, as únicas duas... Oi, Noelle. As únicas duas possibilidades que a medicina convencional me apresentou foram a laparoscopia, que é a cirurgia realizada, né, que vocês acompanharam aí, que até a Anitta teve que se submeter a uma laparoscopia, porque ela também é portadora de endometriose. E também eles me deram a opção de bloquear a minha menstruação com hormônios sintéticos. Muito amor pela medicina chinesa, né, Lu? Eu também. E essas duas possibilidades, a primeira delas era o bloqueio da menstruação com os hormônios sintéticos, que foi o que eu tentei, né? Eu tomava um medicamento chamado Alurene, e esse medicamento funcionaria para realmente bloquear essa formação de novos focos, de novas lesões da endometriose. Só que esse medicamento não teve nenhum resultado comigo, né? E é importante ressaltar também que todos os medicamentos sintéticos, todos os hormônios sintéticos, eles funcionam como paliativos, porque eles não resolvem a causa principal da doença. E a partir disso eu comecei a estudar e pesquisar e cheguei na acupuntura. E quando eu cheguei na acupuntura, nas primeiras sessões de acupuntura eu já comecei a sentir melhora. E eu fiz 10 sessões e as dores praticamente sumiram. E eu percebi assim, tem alguma coisa aí, né? Eu vou estudar mais para entender o que está acontecendo. E eu começava a pegar os livros emprestados da pessoa da minha acupunturista, né? E comecei a estudar os padrões da medicina chinesa, as energias yin e yang. Yin é a energia feminina, yang como energia masculina. E comecei a perceber padrões de desequilíbrio muito grandes em mim, principalmente por esse excesso de controle, de rigidez, né? De realmente assim, de buscar um sucesso profissional a qualquer custo, inclusive a custo da minha própria saúde, né? E quando eu fiz essas sessões de acupuntura e comecei a estudar aquilo que a medicina chinesa trazia, que o nosso corpo é repleto de canais de energia, que esses canais, eles ficam obstruídos quando a gente tem uma emoção recorrente. Então, se eu sinto raiva, medo, tristeza, essas energias de baixa densidade por muito tempo, esses canais de energia eles começam a se obstruir. Por quê? Porque as emoções elas têm que nos atravessar. A gente pode sentir uma emoção, depois a gente elabora aquilo, sente outra emoção, mas ficar muito tempo em uma emoção só vai gerando desequilíbrios, né? E o fígado, como um órgão muito importante na medicina chinesa, ele é o órgão que mais sente, né? Porque ele é o órgão que faz a limpeza do nosso corpo, das toxinas, e ele é um órgão que vai ficando cada vez mais prejudicado. E aí eu fui estudando esses padrões da medicina chinesa, fui me encantando com isso, e a partir daí eu comecei a perceber realmente que eu precisava mudar uma postura interna. Só que como eu não sabia qual caminho percorrer, eu continuei a agir da mesma forma que eu agia na minha vida, né? E aí eu percebi que as dores estavam retornando aos poucos. Então eu pensei assim, olha, deve ter alguma coisa que eu preciso fazer de uma forma mais central, né? Eu preciso achar uma causa raiz para isso mesmo. Porque por mais que os canais de energia eles estejam obstruídos,
eu preciso realmente mudar uma postura interna muito séria, assim, eu preciso achar o que está gerando essa doença, porque se eu não achar, tudo aquilo que eu fizer, por mais maravilhoso que seja, vai ser apenas paliativo. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer psicoterapia. Nessa época eu já fazia mais de 1 ano de psicoterapia. E isso me ajudou muito também no controle das minhas emoções. Na época eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizado. Eu tive algumas crises de pânico. E eu percebi que realmente aquilo precisava ser visto com mais profundidade. Porque nós, sendo seres biológicos, psicológicos, sociais, porque nós vivemos em sociedade, e espirituais, porque nós temos uma alma, nós somos seres que precisam de tratamentos multifatoriais. E quando eu resolvi adentrar esse caminho de busca mesmo da cura, né, da endometriose, eu realmente percebi que era algo para ser visto por várias searas, sob vários pontos de vista, e não apenas sobre o ponto de vista da medicina. E apesar de terem me indicado a cirurgia, né, a laparoscopia, por acho que foram 2 ou 3 vezes que me indicaram a cirurgia, eu realmente não quis me submeter, porque eu comecei a estudar e verificar artigos científicos, depoimentos de grupos de mulheres, que apesar da cirurgia realmente limpar os focos eles retornaram, né? Eles se repetiam, porque a reincidência dos focos elas eram muito grandes. Então, a própria cirurgia era um paliativo também. E aí eu falei, eu preciso continuar minha busca. E nessa minha busca, também concomitante à minha busca pela minha realização profissional, porque nessa época eu já não acreditava mais que o concurso público seria o salvador de todas as minhas questões, de todos os meus anseios. Eu me percebi chegando próxima à constelação familiar. E quando eu cheguei próxima à constelação familiar, o primeiro livro que eu li foi um livro do Stephen Hausner, que se chama Constelações Familiares e o Caminho da Cura. E esse livro, ele realmente possibilitou que eu chegasse a algumas respostas que eu buscava, porque eu comecei a perceber que apesar da minha autossuficiência, né, que eu tinha vivenciado até aquele momento da minha vida, nós não somos seres individuais. Nós não simplesmente temos uma alma, nós fazemos parte de uma alma familiar. Toda vez que acontece algo numa família, todos os membros, eles se movimentam naquele sistema, todos os membros são influenciados direta ou indiretamente, sejam causas boas ou sejam causas ditas como ruins. E isso fica gravado nessa alma familiar. Então, a gente pode ter traumas biográficos que fazem parte da nossa história, principalmente da nossa primeira infância, até os 7 anos de idade. Esses traumas, eles ficam registrados em nós, no nosso inconsciente e atuando no nosso corpo. Quanto também traumas transgeracionais. E esses traumas transgeracionais, eles vêm justamente desse sistema. Oi, Ediene. E esses traumas transgeracionais, eles também ficam guardados no que a gente chama de campo morfogenético. Então, apesar das pessoas falarem assim, olha, a constelação familiar é uma terapia ligada a algum tipo de religião, de mediunidade, não tem nada disso, né? O Rupert Sheldrake estudou os campos morfogenéticos e eles existem mesmo. Quanto mais um padrão é repetido numa família, mais ele fica registrado. E aí talvez você se pergunte, mas o que
o adoecimento, o que a endometriose tem a ver com esse sistema familiar, tem a ver com esse campo de informações que as famílias guardam. É aí que entram... Oi, Guilherme. É aí que entram as terapias sistêmicas. É aí que entra a visão sistêmica. Porque quando eu passei pelo processo de constelação dessa endometriose, eu percebi que existia um padrão de dor, um padrão de rejeição ligada à minha ancestralidade feminina que desencadeava essa doença. Então, esse padrão, ele foi experimentado no útero materno, né? Tanto na minha história, quanto na história da minha ancestralidade feminina. E essa dor, ela foi tão grande que ela ficou registrada. Ela ficou registrada não só no nosso inconsciente, mas também no nosso corpo. E a partir disso, o processo de endometriose, ele vinha me mostrar que algo precisava ser mudado naquele sistema, né? Que as mulheres daquela família, elas precisavam se maternar, precisavam retornar ao lugar de filha, né? Que eu precisava retornar ao meu lugar de pequena, entender que eu faço parte de um todo, que eu não sou um todo, que eu precisava tomar a minha mãe, porque a gente fala na constelação o termo tomar, porque não é simplesmente aceitar, né? O tomar é como se fosse um bebê que suga o leite da mãe. É isso que a gente faz, a gente toma a nutrição interna, a gente toma o lado sombra e o lado luz daqueles que nos deram a vida. E a partir disso, a partir da visualização desse desenho inconsciente do meu sistema familiar, de tudo o que tinha acontecido ali, dessas memórias uterinas, quando eu vi tudo isso, foi muito doloroso de ser visto, mas foi muito necessário, porque alguns meses depois de passar pelo processo de constelação familiar, eu não senti mais dores. E é claro que eu não vou falar aqui que a constelação vai curar doenças, porque não é esse o intuito. A constelação, ela atua nesse fator de auxílio de forma múltipla, né? Então a pessoa, ela precisa cuidar daquilo que ela está ingerindo, dos alimentos que ela está ingerindo, porque a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória. Ela tem que cuidar das emoções que ela está ingerindo, das emoções que ela está principalmente digerindo, né? Quais emoções que nós não estamos digerindo bem. Então, é preciso cuidar do nosso aspecto psicológico. E também, a gente pode olhar também para essa questão inconsciente dos traumas transgeracionais que nós carregamos. E esses traumas, eles atuam em nós porque para a alma não existe tempo e não existe espaço. Então, se eu tenho um trauma gravado no meu inconsciente, ele pode ter sido formado dentro do útero materno, que ele continua atuando em mim. Por quê? Porque enquanto a gente não verifica aquilo que está gerando as nossas questões, a gente não consegue realmente transpor aquele momento em que a vida trava, a gente não consegue transpor aquela doença. Me digam aí se está fazendo sentido isso tudo que eu tô falando, tá? Mas a endometriose também traz algo muito importante, que é sobre o amor próprio,
sobre a gente se colocar em primeiro lugar. Porque um padrão, a Drisdale falou que sim, um padrão muito comum na endometriose são mulheres cuidadoras, que cuidam de todos, que fazem tudo por todo mundo, que buscam um sucesso profissional, mas que não cuidam de si próprias. E quando a Anitta vem a público e diz que ela tem endometriose, isso é muito importante também, da gente analisar sob essa perspectiva. O que ela, como uma portadora de endometriose, traz pra gente de informação? De que ela é uma mulher extremamente bem-sucedida, extremamente bem resolvida, mas que tem seu feminino adoecido. Porque vocês percebem que a Anitta, ela não para, né? Ela tá sempre com projetos novos, ela não descansa, ela tem essa questão do controle muito forte. Até no documentário dela, não sei se alguém aqui já assistiu, mas no documentário dela, ela traz isso de uma forma muito clara, de que ela é uma pessoa que realmente, assim, os clipes que ela faz, ela praticamente dirige os clipes e executa, né? Então, ela é a mulher que faz tudo. Ela toma tudo pra si, tem que ser do jeito dela, ela briga com os bailarinos dela, se eles fazem algo que não está de acordo com aquilo que ela espera. Então, é uma mulher que tem esse padrão de rigidez muito forte. E a gente percebe que essa é uma realidade atual, porque na sociedade que a gente vive e nessa era de supervalorização de tudo que é masculino, os processos de adoecimento feminino eles vão ficar cada vez mais comuns, né? Padrões de endometriose, miomas, ovário policístico, distúrbios de todo tipo, a gente percebe os casos de infertilidade, o quanto eles aumentaram, o quanto as pessoas estão encontrando dificuldade em gerar um filho, porque nós estamos tão despolarizadas, nós estamos tão desconectadas das nossas próprias emoções, do nosso próprio sentir, que realmente nós vamos adoecer. Porque nós não fomos feitas para exercer atividade da forma que o masculino exerce. Então nós não somos lineares, né? Não tem como uma mulher ter uma carreira de sucesso de forma linear. Não tem como ela não respeitar os próprios ciclos, né? O próprio processo da TPM, tão temido por nós mulheres, que vem justamente como essa possibilidade de limpeza mensal que a gente tem, que a medicina chinesa traz muito, né? Que a menstruação da mulher... Oi, Alaci, boa tarde. A menstruação da mulher, ela é um boletim mensal de tudo aquilo que aconteceu nos últimos 28 dias. Então, quando a medicina convencional traz essa perspectiva pra gente de bloquear a menstruação, eu pergunto para vocês, você bloquearia o funcionamento de algum órgão seu? Porque realmente não é uma coisa que faz sentido para mim. E eu sei que a medicina ela ajuda muito, ela auxilia muito, ela é extremamente necessária. Eu não estou falando de forma alguma para a gente desconsiderar aquilo que a medicina nos traz de avanço, de tantas tecnologias, né? A própria qualidade de vida aumentou por causa da medicina, mas a medicina também não dá conta de tudo, né? Ela vai olhar só para o corpo físico, então eu bloqueio a menstruação e tá tudo certo. Então eu faço uma cirurgia, retiro os focos de endometriose, as lesões, né? Aquele endométrio que cresceu fora do útero e tá tudo certo. Mas e aí? O que é que tem por trás disso? O que é que está pedindo para ser visto e que realmente não está sendo visto? Então, se vocês que estão vendo a live aqui tem algum processo de adoecimento, seja ele doenças do feminino, seja uma própria enxaqueca crônica, sejam doenças das mais variadas, observem aquilo que a doença traz para vocês de informação, que foi algo que eu realmente
aprendi por meio da dor, né? A Laci falou, mas não temos uma medicina holística. Sim, exatamente. A medicina não é holística porque ela desconsidera, né, os nossos aspectos emocionais, sociais, os nossos aspectos da própria epigenética, né? Porque o lugar onde a gente nasce, cresce, onde a gente vive, ele é um fator decisivo também para a nossa saúde. Então, esse aspecto também precisa ser visto. E o próprio aspecto espiritual, que é aquilo que eu tenho trazido assim no meu perfil, nos cursos em que eu me proponho. Oi, Ana, de realmente olhar para esse feminino que carece de ser visto de uma forma realmente holística em todos os seus aspectos. E o que me auxiliou muito, que auxilia muitas mulheres também que eu trabalho, que é a visão sistêmica. A gente se enxergar por meio desse todo, a gente enxergar aquilo que os nossos processos nos trazem, né? Porque, por exemplo, até os profissionais que eu procuro para me auxiliar, assim, quando eu tenho alguma questão, eles são profissionais que encontraram a força deles por meio da dor também. Então, a minha nutricionista, ela trabalha com essas doenças do feminino, com questões de infertilidade feminina, com tudo isso, porque ela foi diagnosticada com infertilidade e ela reverteu esse processo e com quase 40 anos ela teve um filho, né? O próprio Luciano Bruno mesmo, se a gente for pensar, ele é um nutricionista muito famoso, né? O Luciano Bruno, ele passou por um processo de espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune também, e ele mudou a carreira dele, mudou a vida dele, mudou tudo e hoje fala sobre isso. Então, quando eu trago tudo isso aqui para vocês, é para mostrar que sim, a endometriose é uma doença incapacitante, é uma doença extremamente dolorida, a gente sente dores assim terríveis, tanto na alma mesmo, quanto no corpo físico. Mas ela também traz algo. E isso é o mais importante, porque uma doença, na verdade, é uma cura para o sistema. Uma doença, quando ela é vista de perto e a gente consegue integrar tudo aquilo que ela trouxe, ela traz uma cura de um padrão doentio que o sistema carregava há muito tempo, mas que agora ele pode sim ser transposto, né? A gente se permite fazer um pouco diferente daquela ancestralidade que nos antecedeu. Então, mulheres que trazem essa dor no útero, se a gente for analisar a própria formação do nosso país, ela vem de escravidão, de genocídio indígena, ela vem de muita dor, né, de uma colonização extremamente dolorosa. Então, imaginem o que essas mulheres lá atrás vivenciaram. E o nosso útero vai guardando essas informações passadas. E quando a gente consegue olhar para isso e integrar tudo aquilo que foi, aí sim a gente pode, em honra a tudo aquilo que as mulheres vivenciaram, a gente pode vivenciar o amor, a gente pode receber auxílio, né? A gente não precisa mais controlar tudo, a gente não precisa mais dar conta de tudo. E aí sim a gente pode vivenciar o prazer de uma vida mais leve, de uma vida sem dor. A Laci disse aqui, ó, inclusive, segundo a medicina germânica, endometriose são traumas, são vivências que invalidam a mulher. Eu gosto muito da medicina germânica também. Eu conheci a medicina germânica quando eu comecei a fazer osteopatia e a minha osteopata me apresentou, né, que a medicina germânica ela tem uma abordagem muito parecida com a constelação familiar,
no sentido de que ela traz que a gente tem conflitos biológicos internos que geram as doenças. E é justamente isso mesmo que eu estou falando aqui. Realmente esses traumas, eles podem ser, Alaci, tanto biológicos, né? Acho que travou, voltou. Esses traumas, eles podem ser biológicos ou podem ser traumas transgeracionais. Então, no meu caso, eram dois. Esses traumas, eles eram tanto biológicos, porque eu passei por um trauma no útero materno, mas também eram transgeracionais, porque a minha ancestralidade feminina também tinha vivenciado o mesmo trauma. Então, tudo aquilo que eu pesquisava quando eu não encontrava respostas para endometriose, eu chegava à conclusão de que realmente eu precisava olhar para algo que era muito mais profundo, que não era simplesmente tomar um medicamento ou fazer uma cirurgia, era realmente um padrão sistêmico que estava se apresentando e que pedia para ser visto a qualquer custo. Então, eu como buscadora, eu precisei desenvolver essas qualidades de estar aberta, de pesquisar todos os tipos de terapias existentes, de estudar muito sim, mas de também entender que as respostas que eu buscava não estavam necessariamente nos livros, porque isso também é uma coisa que eu percebo que a mulher com o feminino ferido, ela traz muito isso, né? A Laci falou, eu adquiri endometriose a partir dos meus 3 abortos. É muita dor mesmo, mas que você consiga atravessar essa dor, né? E viver uma vida com mais leveza. Mas um padrão típico dessa mulher com o feminino ferido é justamente esse, de buscar o seu valor por meio do sucesso profissional, buscar o seu valor por meio dos seus títulos, buscar o seu valor por meio do que os outros acham. E eu vivenciei tudo isso, mas eu precisei entender, eu precisei trabalhar o meu valor interno, o meu valor como mulher, o meu valor como indivíduo, porque se a gente for pensar com clareza, quem nós somos se forem retirados os nossos títulos, se forem retirados os nossos cargos, se forem retirados, se for retirado o nosso conhecimento cognitivo, quem nós somos a partir disso? E trabalhar isso é muito importante, porque tem mulheres que não conseguem ficar nem sozinhas consigo próprias, que não conseguem realmente lidar com as próprias emoções, que fogem de si próprias. E até o processo terapêutico mesmo, às vezes, ele funciona como um paliativo também, porque a partir do momento em que eu não estou disposta a olhar verdadeiramente para aquilo, eu posso fazer o processo terapêutico por 20 anos, se eu quiser, que não vai adiantar, porque é realmente atravessar essa dor. A Laci comentou, abortos espontâneos, estou desenvolvendo isso, reflexão importante. Obrigada por compartilhar a sua história conosco. Realmente são histórias muito dolorosas mesmo. E o processo da endometriose em específico, ele vem muito dessa memória uterina mesmo, como eu disse para vocês. Mas é um processo que também a gente, ao mesmo tempo em que a gente tem que ser muito vulnerável, a gente desenvolve uma força muito grande. Mas não é uma força do masculino, não é essa força, como eu disse para vocês aqui, que a Anitta desenvolveu, que eu buscava desenvolver, essa força do conquistar, do prosperar financeiramente a qualquer custo, essa força do trabalhar enquanto eles dormem, não é essa força mais. A gente desenvolve uma força que é uma força interna, de entender que nós teremos dias bons e ruins,
de entender a própria ciclicidade da vida, de entender que nós temos uma criança interna que precisa ser maternada e que se nós não maternarmos, o nosso corpo vai fazer isso pela gente. É uma força que ela vem realmente da nossa capacidade interna de compreender e de confiar nos processos da vida, porque muitas das vezes a gente não confia no processo da nossa vida, a gente não confia de que a gente veio aqui por algum motivo e longe de trazer alguma crença religiosa, porque depois da morte, né, quando a nossa alma vai para algum lugar, dependendo da nossa crença religiosa, o importante é a gente entender que em vida essa nossa alma ela tem uma missão. Essa nossa alma ela tem chamados. Então, se você não está desenvolvendo algo que você acredita, se você às vezes tem um trabalho que você não gosta mais, que você não acredita mais naquilo, está em um relacionamento que talvez não está funcionando mais, que você não está mais feliz, que você está mais triste do que feliz, né? Se a gente está nesses lugares sem querer estar, para onde é que a nossa alma ela está olhando? Então, eu acredito que buscar esse lugar onde a nossa alma olha, que é aquilo que a constelação familiar traz de uma forma brilhante, é justamente realizar essa autocura. E não é uma cura só de doenças físicas, não. É uma cura que passa por uma cura emocional, porque quando a gente se entende pertencente a um todo, quando a gente entende que a gente tem lealdades sistêmicas, né? E que por lealdade a gente faz muita coisa, que por amor cego aos nossos pais, a gente vai para um lugar onde não é nosso. Quando a gente integra tudo isso, a gente realmente possibilita uma cura interior mesmo. E essa cura, o primeiro passo dela é a disposição, é a abertura, é a capacidade de sentir. Boa noite, Kendra. A Catiane perguntou, cheguei tarde, vai ficar gravado? Vai, Cati. Vou deixar gravado aqui no perfil. Mas deixa eu ver aqui se eu falei tudo que eu tinha me planejado, porque eu fiz hoje um equilíbrio entre a energia feminina e masculina, né? A minha energia masculina, ela elencou em alguns tópicos para eu tratar aqui com vocês na live, e a minha energia feminina deixou fluir. Então, é o equilíbrio dessas duas energias mesmo, quando a gente entende que tudo bem estruturar uma vida, planejar, a gente realmente ter tudo mais ou menos montado na nossa cabeça. Mas a vida é movimento, então, e se acontece algo no meio do caminho? A gente também precisa dessa energia feminina para a gente falar, bom, o caminho virou aqui, abriu um novo direcionamento para mim, que tal eu experimentar também esse novo modo de caminhar, que tal eu experimentar esse novo modo de enxergar a vida? A Kendra falou, você é 10. Obrigada, Kendra. Você que é muito maravilhosa, sempre acompanha nossas lives. Obrigada pela sua presença. Só o fato de você estar aberta, né? E estar buscando esse processo de autoconhecimento, você tem a certeza de que muita coisa vai mudar, tá bom? Porque quando a gente busca algo, a gente acha, viu? A gente acha e eu gosto sempre de dizer assim que vivenciar esse processo da endometriose para mim fez eu resgatar a minha própria identidade e a minha própria essência, porque eu não sabia quem eu era para além de tudo aquilo que eu buscava no âmbito profissional. Eu realmente não me reconhecia como mulher,
eu não reconhecia a minha força e eu precisei experienciar um processo de adoecimento para que eu olhasse para essas partes que estavam aí perdidas de mim mesma. Porque quantas vezes a gente não se coloca nesse lugar assim de autossuficiência nociva mesmo, de independência excessiva, porque a gente tem aquela ideia da criança que não pôde contar com ninguém, daquela criança que vivia num ambiente disfuncional, daquela criança que não era vista. E aí a gente entra num processo de querer ser visto, não por quem a gente é, mas pelo que a gente tem. E ser visto pelo que se tem não é um processo muito saudável. Por quê? Porque o que eu tenho, eu posso perder. Mas o que eu sou, ninguém pode me tirar aquilo que eu sou, né? Então, se eu não sei quem eu sou, eu posso perder tudo que eu tenho. A Catiane falou aqui, mulher está muito vinculada ao ter. É tão difícil esse lugar. É muito difícil mesmo, Kátia, mas eu sei que você é uma buscadora e que você também está nesse processo de buscar esse lugar de leveza, porque eu sei que ele não é um processo também imediato, porque quando a gente está nesse lugar de ter mesmo, né, de só ter e de não ser, a gente também vivencia muito o imediatismo, de querer tudo pronto, de não acreditar que as coisas são uma construção, que elas não vêm prontas. Muitas das vezes a gente está nesse lugar de ter porque a gente ainda quer ser visto e validado, porque a gente talvez não foi visto e validado lá atrás, e aí fica gravado assim, se eu tiver muito, aí sim eu vou ser vista. Mas na verdade não. Na verdade é muito duro dizer isso, mas quando eu estudava para concurso eu comecei a conviver muito com pessoas concursadas, com pessoas que estavam naquele lugar que eu almejava. Eu olhava para elas, porque eu já tinha uma bagagem de autoconhecimento, eu olhava para elas e eu entendi a frustração delas, porque elas alcançaram tudo aquilo que elas almejavam, elas foram para esse lugar de ter tudo o que elas buscaram e mesmo assim não foi o suficiente, porque nunca é o suficiente. Se a gente não descobre quem nós somos, nunca vai ser o suficiente nada, né? Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o poder, nem todo o status. Isso tudo fica muito pesado, não fica de uma forma leve. E eu acho que é por aí também que as doenças, elas nos auxiliam nesses processos. Porque a doença, querendo ou não, ela nos faz parar. Se você está com uma dor de cabeça, se você está com uma dor crônica, se você tem algo que está latente aí em você, você para. E no momento em que você para, o que acontece? Você tem que ficar sozinho com você mesmo. Então, muitas vezes eu me via sozinha comigo mesma e eu queria fugir daquele lugar, porque eu não tolerava ficar sozinha comigo mesma. Existia um juiz interno em mim atuando o tempo todo, me criticando, falando, olha, enquanto você tá aí deitada aí adoecendo, todo mundo tá aí estudando, todo mundo tá conseguindo sucesso, tá todo mundo chegando nos cargos e nos lugares onde almejou, e você tá aí deitada, doente. Mas aí a verdade é o seguinte, que quando eu tava deitada doente, eu estudava coisas de autoconhecimento, porque eu buscava as respostas para as minhas questões. E quando eu fazia esses processos, eu percebia que, às vezes, eu estando naquele lugar de buscar a mim mesma, eu estava muito mais à frente do que as pessoas que estavam lá.
buscando ocupar aqueles lugares, que estavam estudando, que estavam se matando. Então eu percebo hoje que muita gente da minha idade que conseguiu chegar onde eu queria chegar, que conseguiu passar nos concursos, que conseguiu chegar nos cargos de sucesso, muita gente que está nesse lugar está se sentindo vazio, está se sentindo realmente muito frustrado, está se sentindo num lugar de eu não estou satisfeito com isso, mas eu também não posso sair. Então eu percebo que por mais que o meu lugar hoje ele não seja um lugar de destaque, ele não seja um lugar do topo, estar comigo mesma é algo que me faz bem. Estar comigo mesma é algo que eu consigo usufruir desses momentos e construir essa profissão que eu cheguei nesse lugar é muito prazeroso, porque eu trabalho com direito sistêmico, eu trabalho com constelação familiar, eu trabalho com coisas que eu realmente acredito. Por quê? Porque eu vivenciei isso no meu corpo. Então é importante vocês também observarem o que é que foi mais importante nesse meu processo. O que é que eu tô, às vezes, buscando? Por exemplo, quando você está no trabalho e você está pesquisando um outro assunto, o que é que você pesquisa? Às vezes é nesse lugar que sua alma vai se sentir bem. Às vezes você precisa assumir para você mesmo que você tem um lugar que você quer ir, mas às vezes você não tem coragem ainda. Mas às vezes é aí que está a sua cura interna, né? E eu não acredito muito nessa coisa do propósito comercial, dessa coisa assim, você veio aqui para você exercer um cargo, uma profissão, para ocupar um lugar. Não, na verdade, a gente tem um propósito de vida sim, mas ele não é um lugar específico, ele não é um único lugar, um único cargo. O propósito de vida é aquilo que nos move, é aquilo que a nossa alma se preenche fazendo. E mesmo esse lugar onde a nossa alma se preenche fazendo aquilo, se a gente não olhar para as nossas emoções, para os nossos traumas, para os nossos processos dolorosos, ainda assim, a gente também não vai se sentir completo naquele lugar. É exato, a experiência do sentir é determinante, porque eu percebo, eu estava falando até isso no último módulo do curso Mulher Coragem, que a gente promoveu em Uberlândia, que eu fui para esse lugar da minha anestesia de sentimentos, porque o meu corpo ele precisou gritar para que eu pudesse voltar para esse lugar do sentir. O meu corpo realmente precisou assim falar, olha, se você não olhar para isso aqui, você vai entrar num processo de adoecimento que é perigoso você morrer. Então assim, porque a endometriose ela realmente mata. Além da endometriose, ainda tinha tireoidite Hashimoto, né? Que é algo que eu venho olhando também cada vez mais. Então, assim, eu percebo que essa anestesia de emoções que eu vivia, ela também era um mecanismo de defesa. Porque às vezes a gente passa por processos tão dolorosos na nossa vida que se a gente não anestesiar o nosso sentir, a gente não consegue. Só que chegado na vida adulta, aí a gente ganha a capacidade de olhar para essas questões e de falar, bom, eu quero continuar nesse caminho de anestesia, isso aqui tá me fazendo bem? Não, agora eu posso voltar para o meu sentir. Então eu realmente tenho buscado esse lugar do sentir novamente, de deixar as emoções me atravessar, de chorar. Muitas vezes meu marido chega, eu tô chorando, eu falo com ele, olha, eu vou chorar bastante, tá? Daqui pra frente, porque eu fiquei muitos anos sem chorar, fiquei muitos anos sem demonstrar as minhas emoções, a minha vulnerabilidade, porque uma mulher nesse lugar de feminino ferido é uma mulher que precisa sempre fazer muito, porque ela não pode fraquejar, ela não pode demonstrar a fraqueza dela. E eu era essa mulher. E a partir daí, eu falei, bom, agora eu vou sentir.
E agora eu posso chorar, agora eu posso confiar no masculino, que é algo que também precisa ser trabalhado, né? Agora sim eu posso tanto sentir as emoções boas, né? De felicidade, de amor, de paz, mas eu também posso sentir as emoções ruins, eu também posso elaborar elas, porque a cada dor que a gente atravessa, a gente ganha uma força gigantesca. Gigantesca. A Laci colocou, eu não sabia sentir até encontrar a respiração consciente. Exatamente, a Laci me contou aqui no direct também que ela tem endometriose, né? E isso é um padrão típico das mulheres de endometriose e de outras doenças autoimunes também, eu diria, porque a própria fibromialgia, né, tem um padrão de controle muito grande, tem um padrão de anestesia física muito grande, e a dor vem para mostrar isso, mas as mulheres que passam por esses processos, elas têm realmente esse padrão do controle excessivo, da incapacidade do sentir. Por quê? Porque nós somos formados de corpo, alma, né? Porque psique, na verdade, significa alma. Emoção, mente, e todas essas partes, elas guardam informações muito importantes. Então, na nossa psique, se a gente tem a informação de que sentir é algo doloroso, a gente foge desse lugar, a gente não vai sentir. Por quê? Porque talvez, desde muito cedo, nós fomos chamadas a viver experiências que foram muito dolorosas de serem elaboradas, né? Que ainda doem e que atuam em nós. Então, esse sentir, ele é um ato de coragem. O feminino curado, ele se permite sentir as emoções, ele se permite olhar para dentro de si e falar, bom, agora eu vou entender o que aconteceu. Até um dos mecanismos de defesa que a gente utiliza são de minimização das nossas dores. Quando a gente olha para trás na nossa criança e a gente fala assim, mas não foi tão doloroso assim. Mas será? Isso aí parece tão banal. Quando a gente faz isso, é porque a gente está desconsiderando a dor daquela criança, que a gente está desconsiderando, às vezes, a dor de um feto, porque eu tô falando aqui de memórias uterinas também que ficam gravadas em nós. E quando a gente consegue olhar para tudo isso e integrar tudo isso e falar, não, realmente foi doloroso, realmente eu tenho questões aqui dentro que ainda precisam ser trabalhadas, aí a gente começa a entender que a vida, ela não foi feita para ser vivida de uma forma constante, linear, controlada, e que é um fluir mesmo, é um movimento, onde a gente integra o nosso lado luz e também o nosso lado sombra, porque o nosso lado sombra, ele fica guardadinho, bem escondido. Eu gosto de uma metáfora do livro do Efeito Sombra, que ele diz assim, que as nossas sombras, elas ficam submersas numa piscina de água, e a gente fica segurando ela como bolas, assim, debaixo d'água. Só que chega um momento em que são muitas bolas pra gente segurar, e a gente já não consegue mais. E aí elas emergem na água, e a gente perde o controle daquilo. Então a gente precisa mergulhar nessa piscina, olhar para essas dores, integrar esse lado sombra, integrar essas emoções, olhar para tudo aquilo que foi. E como adultos, aí sim a gente consegue seguir de forma integral, entendendo que nós sempre teremos questões a serem trabalhadas, mas que aquele ponto que está te causando maior dor, talvez ele é justamente aquele que precisa ser visto com mais atenção. Às vezes é uma doença,
às vezes é uma questão de relacionamento, às vezes é uma questão profissional, né? A gente tem várias searas da nossa vida para olhar. E quando nós conseguimos olhar para isso de uma forma madura e integrar mesmo essas emoções, é a partir daí que a cura pode acontecer. E a constelação traz isso de uma forma realmente muito significativa, assim, porque eu não acredito na constelação como simplesmente uma terapia breve, em que a gente vai lá, vê o desenho inconsciente daquela questão que a gente traz, trabalha aquele tema e a gente integra aquilo e segue, vida que segue. Eu acredito na constelação como uma filosofia de vida. A gente pode sim vivenciar esse processo, por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa liberar aquela emoção do trauma, ele precisa descarregar mesmo a emoção do trauma que está gravada em nós. Então, por isso que às vezes vem um choro muito grande, por isso que às vezes vem uma descarga corporal mesmo, porque quando eu constelei essa questão da endometriose, eu me lembro que o meu corpo inteiro tremia. E eu precisei ficar um tempo sentada assim, porque eu pensei assim, meu Deus, né? Que processo é esse? Mas é uma descarga mesmo de emoção que a gente passa e que a gente integra essa emoção, aí a gente consegue depois elaborá-la aos poucos, porque uma constelação ela pode reverberar de 6 meses até 2 anos, e na verdade pode reverberar muito mais, mas é importante a gente tomar essa visão sistêmica para quem gosta, para quem se identifica, claro, como uma filosofia de vida. É importante a gente ocupar o nosso lugar, é importante a gente olhar para a questão hierárquica da família, para a questão do equilíbrio entre os relacionamentos. Então, tudo isso auxilia de uma forma muito significativa. E nesse meu processo eu acredito que tudo auxiliou. Muita gente auxiliou. E, na verdade, expor isso daqui, para mim, sempre foi muito difícil. Porque, como autossuficiente, eu achava que isso tinha que ficar só para mim. Mas eu acredito que quando a gente dá voz a algo que é nosso, a gente está dando voz a muitas outras pessoas, a muitas outras mulheres, e há muita gente que também está buscando essa própria cura. Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu quis trazer para vocês, assim, que nós podemos sim vivenciar esse processo de cura, apesar da medicina convencional não trazer essa cura, né? Porque a gente sabe que as doenças autoimunes, elas não são consideradas curáveis, porque a medicina só faz um controle dos sintomas delas, mas a gente pode sim vivenciar essas curas como eu vivenciei. Eu fiz até um exame de ressonância magnética recentemente e eu vi que realmente não tinha focos. Eu tinha focos de endometriose no intestino, na bexiga, eu tinha até aderência dos meus órgãos. E eu percebo que olhar para tudo isso foi muito doloroso, mas foi um processo que foi me direcionando, que eu saí do mundo dos concursos, eu voltei para a advocacia com uma visão sistêmica, eu comecei a atender como facilitadora de constelação familiar, foi um processo que realmente desvendou muita coisa que estava gravada aqui dentro, mas que eu não conseguia ainda ver. Então, eu vou até responder uma pergunta aqui que foi feita naquela caixinha que eu deixei. A Laci perguntou como que fica a autoestima da mulher, né, com endometriose e as sequelas emocionais. Viver esses processos de dor, Laci, eles trazem sequelas muito grandes, assim, porque a nossa autoestima fica prejudicada porque a gente realmente se vê assim como incapaz mesmo de executar tarefas simples às vezes.
a nossa autoestima fica prejudicada porque muitas das vezes a gente se compara com outras mulheres que não têm a doença. E conosco mesmas, a gente fica às vezes se perguntando por quê? Por que é que isso aconteceu comigo, né? Mas essas sequelas, até essas sequelas deixadas pela endometriose, elas são importantes porque se a gente observa que as doenças elas trazem pra gente também esse lugar de impotência, né? Que a gente não pode agir. Então, será o que é que eu ainda estou lutando dentro de mim, mas que eu me sinto impotente? Até as próprias sequelas da doença, elas nos trazem questões muito profundas para a gente realmente olhar para elas e integrar tudo aquilo que elas estão nos trazendo. E fica um alerta para todas as mulheres também, que sentir cólicas não é normal, né? A gente pode sentir sim uma cólica ou outra, mas ficar com dores incapacitantes não é normal. E até as cólicas que a gente sente mais sutis, elas também trazem algo. O que é que a gente viveu nos 28 dias antes daquela cólica vir, que a gente não está conseguindo ainda digerir, né? E eu deixo um alerta também para que a gente busque cada vez mais se investigar, busque investigar as doenças de uma forma muito mais profunda, porque por mais que os exames eles estejam dentro da normalidade, eu acho que o diagnóstico mais importante é aquilo que a gente traz no nosso sentir. Se eu não estou me sentindo bem, se eu não estou encontrando bem-estar, então tem algo de errado sim. E pode ser que não seja a medicina que vai resolver. Pode ser que seja outro processo terapêutico, que seja um caminho alternativo que vai te auxiliar muito mais. Então, busquem realmente os seus processos de cura. Sejam buscadoras de si próprias e entendam que todo processo de adoecimento, sem romantização, ele vem nos mostrar algo que precisa ser visto e que pede para ser integrado num sistema que é muito maior do que nós mesmos como indivíduos. Tá bom? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, se quiserem sugerir temas das próximas lives, se quiserem conversar comigo no direct, ou mesmo agendar atendimentos de constelação, eu estou aberta, estou disponível e contem comigo, porque é como aquela música da Mariana Nolasco fala, abafaram a nossa voz, mas esqueceram de que não estamos sós. Então nós estamos juntas e a voz de uma é a voz de muitas. Um beijão para todo mundo, uma boa noite e até a próxima live.